Pai, nós declaramos, Senhor, que o Senhor use a vida da Júlia poderosamente. Que ela possa trazer a mensagem do céu para o nosso dia. Que nosso coração possa ser cada vez mais alegre de ouvir aquilo que a sua palavra diz sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Eu tenho que ficar em pé mesmo ou eu posso sentar? Porque a gente tá tão aqui na rodinha, vou ficar muito estranho ficar em pé aqui. Obrigada. Vai ficar muito estranho, não vai ficar muito legal. Então eu vou sentar, gente. Acho que fica melhor assim, né? Do que eu ficar em pé. Passa uma visão diferente. Enfim. A gente vai falar hoje... Vocês estavam na campanha dos 12 dias? O tema desse ano é que ele cresça. Então a gente vai conversar sobre o que ele cresça, o que de fato é ele crescer na nossa vida. Quem vai crescer dentro de nós? Eu vou ler João 3, 26 até o 30, que fala assim: E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor, antecessor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Bom, a gente vai falar, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Mas como? Como isso vai acontecer? Como ele vai crescer dentro de mim? O que eu preciso fazer para que eu diminua e Deus cresça na minha vida? O que eu tenho que fazer para o Senhor ser grande na minha vida? Bom, vamos lá. Esse posicionamento... Gente, eu anotei, tá? Porque eu tô com um delay de sono. Então, relevem, que eu tô com muito sono. Eu coloquei aqui. Esse posicionamento de João me encanta. Se tirar do centro para colocar a Cristo, parece algo simples, mas infelizmente vemos muito o oposto disso hoje em dia. O que de fato é Deus crescer em mim? Vamos trazer para a nossa realidade. O que a gente pratica no nosso dia? É eu querer algo, eu quero muito algo, ou algo que seja material, quero muito algo que para mim é de valor e eu ainda não tenho. Só que Deus vira e fala assim para você: eu não vou te dar isso agora. Não é a minha vontade. Por exemplo, eu quero muito fazer algo. E o Senhor vai falar assim: não quero que você faça isso agora. Não é o que eu tenho para sua vida. E aí, qual é o seu papel? Falar assim: Senhor, tudo bem. Eu confio na sua vontade, confio naquilo que o Senhor tem para minha vida, para o meu futuro, aquilo que o Senhor tem, os desejos, os planos que o Senhor tem para minha vida. E eu confio. Isso é uma atitude onde você está mostrando para Deus que Ele está crescendo dentro de você, que você está se diminuindo para que a vontade dEle cresça dentro de você e prevaleça. Eu coloquei aqui: aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Tá, como eu faço isso na prática? Como eu sou um discípulo de Jesus na prática? Como eu consigo fazer, como eu consigo agir, como aquelas pessoas, os apóstolos, os discípulos eram naquele tempo? Como eu posso me tornar semelhante? Como eu posso ser alguém parecido? E de fato ser um verdadeiro discípulo? Porque não adianta dizer: eu sou um discípulo de Jesus, se você de verdade não caminha com Ele. Você não consegue ser discípulo de alguém se você não caminha com essa pessoa. Se você não está no dia a dia ali daquela pessoa, se você não tem contato, não conversa com aquela pessoa. Como você vai ser discípulo de alguém? Você vai querer ser parecido com alguém que você não conhece. Como você vai desejar isso? Querer conhecer alguém que você não conhece? Eu coloquei assim: quando Cristo diz lá em Lucas 14, 23, vamos lá para Lucas 14, 23. Deixa eu abrir aqui. Lucas 14, 27, na verdade. Lucas
14, 27. Diz assim: E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Eu quero frisar no 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí eu coloquei aqui: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo, que é aquilo que a palavra diz. Resumidamente, ele está dizendo o quê? Cara, eu te amo. Você é meu filho. Eu amo você. Mas se você não matar a sua carne e vir até a mim, não vai ter como você ser meu discípulo. Se você não quiser diminuir, não vai ter como eu crescer na sua vida, porque você já está muito ocupado e muito cheio de você mesmo. O que é muito cheio de você mesmo? É você fazer muitas birras, é você brigar com todo mundo, é você estar muito cheio de você mesmo. E não você ter os frutos do Espírito. O que são os frutos do Espírito? Paz, mansidão, ser uma pessoa calma, tranquila, com que as pessoas olharem para você e falar assim: ah, você é uma criança, um adulto, um jovem, um adolescente, sei lá, você é alguém diferente. Por quê? Porque as pessoas não estão vendo mais quem você é. Se você era uma pessoa brava, você não é mais uma pessoa brava, você é alguém calmo. Por quê? Porque o Senhor está crescendo dentro de você. Porque uma pessoa brava ou uma pessoa estressada, geralmente quando as pessoas têm um perfil mais assim, igual Pedro, explosivo e tal, é um pouco mais difícil das pessoas reconhecerem Jesus. Por quê? Porque é um perfil muito estourado. Então, qualquer coisa que você vai dizer, você vai estourar. Você vai falar. E, de fato, muitas das coisas que vai sair de dentro de você não vão glorificar o Senhor, o Deus na sua vida. E não vai fazer com que Ele cresça na sua vida de verdade. Gente, é um pouco difícil, porque eu não sei que tipo de linguagem eu uso. Tem gente aqui de todas as idades. E não sou eu quem falo, mas é o Espírito Santo que traduz. Então tá tudo certo. Só que é um desafio, confesso, porque a gente não sabe qual linguagem eu uso. Mas amém, vamos lá. A gente vai se adaptando. Vamos lá. Quando João diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, ele fala da popularidade deles na época e do fato dele ser apenas o precursor de Cristo. Então, por exemplo, ele é uma pessoa muito conhecida. Alguém muito famoso, que você assiste, que você acompanha na internet, alguém muito famoso. E essa pessoa segue a Jesus. Hoje nós temos muitos influenciadores, muitos cantores que são muito bem conhecidos no mundo onde nós vivemos, que cantam músicas maravilhosas e inspiradas por Deus. Só que o que acontece? João, nesse caso, vamos colocar, João é uma pessoa famosa, que todo mundo olha para João com admiração, querendo ser que nem a João. E João fala assim, gente, eu não sou nada. Eu não sou nada. Quem eu sou, tá nele. É que ele cresça e que eu diminua. Eu não sou nada. Então, por exemplo, sabe aquela pessoa que você segue, que é cristã? Ela tem Jesus. O posicionamento dela como cristã é não fazer as pessoas parecidas com ela, mas fazer as pessoas parecidas com Jesus. Por mais que você seja um discípulo daquela pessoa, aquela pessoa não tem que fazer você se tornar igual a ela. Ambos têm que se tornarem que nem a Jesus, porque senão de nada vale. Você não vai parecer com Jesus, você vai parecer com aquela pessoa que você está seguindo. Você tem que olhar para Jesus. Por exemplo, eu quero alguém como inspiração. Eu quero alguém como uma referência. O que eu tenho que olhar para aquela pessoa? O que eu tenho que ver naquela pessoa? Jesus. Porque se eu não ver Jesus, eu não vou me tornar parecido com Jesus. Porque eu vou me tornar parecido com a pessoa. Se eu quiser ter alguém como referência na minha vida, eu preciso olhar para aquela pessoa e ver se ela tem Jesus. Se ela serve o mesmo Deus que eu sirvo. Se ela acredita na mesma coisa que eu acredito. É isso. Sabe aquele famoso, qualquer pessoa que você admira muito. Se ela não tiver a Cristo, ela não tem nada. E, infelizmente, você está seguindo a pessoa errada. E quem de fato é a pessoa que nós devemos seguir? Jesus. Você pode não ter referência nenhuma nessa terra, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. E nada vai te faltar, porque a sua referência vai ser Ele. Te garanto que no caminho certo você vai estar. Aí eu coloquei mais algumas coisas aqui.
é necessário que ele cresça, ele fala da popularidade dele, mas sabemos que essa frase revela também a nossa responsabilidade como cristão de não vivermos para nós mesmos, mas sim para Cristo. A gente não vive a nossa vida para nós. Seja você criança, jovem, adolescente, adulto, você não tem que viver a sua vida para você mesmo. A sua vida, a partir do momento que você nasce, tem que glorificar o Senhor. As pessoas têm que olhar você criança e ver Jesus em você. Como isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque Jesus está em você. Então as pessoas têm que olhar para você e reconhecerem Jesus. Quando eu era pequena, eu cresci... Não é que eu cresci em um berço cristão que falam, né? Mas eu cresci, graças a Deus, tive esse privilégio de crescer com a minha família já vindo para a igreja. E quando eu nasci, as pessoas, a minha família, os meus pais, todo mundo olhava para mim e falava, caramba, eu tinha um olho bem grandão. E aí todo mundo olhava pra mim, pelo menos é o que minha mãe fala, e falava assim, caramba, essa neném, essa menininha é diferente, o que ela tem? Porque eu e os meus primos temos todas a mesma idade. Mas aí as minhas tias, as minhas primas mais velhas sempre olhavam e falavam assim, meu, o que essa menina tem? O que essa menina tem? Gente, eu era pequenininha, não tinha consciência de nada. Mas a partir do momento que você nasce, você já resplandece Jesus. Porque o Senhor usa quem Ele quer no momento que Ele quer. E se Ele precisar usar uma criança para salvar alguém, Ele vai usar. Porque Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós. Então, a partir do momento que você nasce, sua vida tem que ser glorificando ao Senhor a todo momento. Tudo que você faz, você obedecendo os seus pais, é glorificando a Deus. Por quê? Porque você está falando assim, Senhor, eu não quero obedecer, eu não quero fazer isso, eu não quero. Seja pai, seja qualquer pessoa. Você sabe que aquilo tem que ser feito, porque é a obediência. E isso é um modo de você aprender e entender o que é que ele cresce e que eu diminua. É eu fazer aquilo que eu não quero fazer, mas é algo que tem que ser feito. Eu tenho que obedecer os meus pais. Então, automaticamente, quando eu obedeço os meus pais, eu tô falando o quê? O Senhor tá crescendo em mim. Eu tô diminuindo e o Senhor tá crescendo em mim. Eu não quero fazer algo que Deus me pediu para fazer. Eu não quero fazer algo que eu sei que tem que ser feito. Mas se eu faço, o Senhor está crescendo em mim. Nas pequenas atitudes é onde a gente vê que o Senhor está crescendo em você. Não é você pegar em um microfone que vai mostrar que Deus está crescendo dentro de você. Não é você estar em cima de um lugar onde as pessoas te vê que vai mostrar que Deus está crescendo dentro de você. Não é. O que vai mostrar que Deus está crescendo dentro de você é nas suas atitudes. Você pode muito bem ser usado por Deus para curar alguém através de um abraço, para curar alguém através de um sorriso. É algo simples, você não precisa pegar no microfone. Isso vai mostrar Deus em você. Às vezes, quando eu era pequena, bem menor, eu achava que Deus só usava as pessoas grandes. Só os adultos. Eu sempre tive essa visão. Até no momento que eu parei para... Eu estava escutando alguma coisa, se eu não me engano. Eu ainda era bem pequena. E alguém me disse, não, isso não é verdade. Porque na Bíblia conta histórias de muitas pessoas pequenas que fizeram coisas maravilhosas. Por quê? Porque elas deixaram Deus crescer dentro delas. Então o Senhor usa quem Ele quer no momento que Ele quer. Você só precisa ter esse desejo. Eu quero um dia crescer e ser muito usada pelo Senhor. Tem esse desejo dentro de você. Porque isso já está começando a crescer. E a partir do momento que você constrói, você tá ali com Jesus, você quer conhecer mais de Jesus, porque às vezes a gente fala de Jesus, mas para você pode parecer algo distante. É só um homem que todo mundo me diz e acabou. Mas ele não quer ser alguém distante de você, ele quer se aproximar. Ele quer estar perto. Ele quer se fazer presente na sua vida. Ele quer usar a sua vida para impactar a sua família, para impactar sua mãe, seu pai. Às vezes uma atitude diferente que a gente tem dentro da nossa própria casa, independente da idade, isso já mostra Jesus em nós. Às vezes a gente não necessariamente precisa pegar a Bíblia e ler ela, versículos e versículos, dentro de casa. E aí as pessoas que estão ali com a gente vão virar e falar assim, tá bom, você tá lendo, que legal, você sabe ler bem. Que bom que você sabe ler. Mas quando de verdade a gente tem atitudes diferentes, eu sempre sou
respondona, eu sempre brigo, eu sempre tô brigando em qualquer lugar que eu vou, eu sempre tô agindo de uma maneira com que eu sei que afasta os meus amigos de mim, se eu começar a agir diferente, se eu começar a ser diferente e me aproximar dessas pessoas, às vezes, nem sempre a gente tá certo. E eu acho que a gente aprende isso durante toda a nossa vida. E é nessas situações que a gente aprende que Deus cresce dentro de nós. É meio estranho falar assim, porque às vezes a gente fala que ele cresce que eu diminua, e aí a gente cria todo um cenário, assim, no momento que Deus vai crescer dentro da gente. E não é assim. Eu acho que a gente consegue muito bem ver melhor Jesus na vida do próximo quando, de fato, essa pessoa tem pequenas atitudes que mostram que ela é uma pessoa que tem o caráter de Jesus. Uma pessoa que é amiga, uma pessoa que é uma boa, que nos escuta muito bem, uma pessoa que está ali nos ajudando, uma pessoa que quando a gente chora, a pessoa está ali para nos consolar. É nessas pequenas atitudes que a gente vê Jesus na outra pessoa. Não é simplesmente eu estar aqui falando no microfone, ou simplesmente cantar um louvor, ou simplesmente fazer algo para vocês que deixe, meu Deus, uau. Não! A pessoa que está sentada do seu lado pode muito bem ser usada pelo Senhor. E você pode ser um instrumento na vida de alguém. Você pode ser um canal de bênçãos através da vida de alguém. Às vezes você nem espera, mas você já parou pra pensar quantas pessoas já podem ter sido impactadas simplesmente por um abraço, você cumprimentar alguém, você conversar com alguém, você simplesmente agir diferente em alguma situação. Porque se tá todo mundo em um lugar, imaginem comigo, a gente tá em uma roda aqui, tá todo mundo tendo a mesma atitude, a gente tá brincando com uma pessoa, brincando de maneira ruim, sem graça, fazendo brincadeiras que vai chatear a Júlia, por exemplo, vai deixar a Júlia muito mal, e tá todo mundo da roda fazendo isso com a Júlia, todo mundo da roda tá falando coisas ruins pra Júlia, e a gente rindo, e a gente tá esculachando a Júlia. Porém, alguém no meio da roda se levanta e faz algo diferente. Tipo, Júlia, vem aqui, vamos sair daqui. Não convém a gente ficar aqui. Ou simplesmente a pessoa se levantar no meio da roda e falar assim, ei, gente, isso aqui tá errado. Ei, gente, isso daqui não pode acontecer. Não. Isso já mostra que Jesus está dentro de você e crescendo dentro de você. Isso já é uma atitude, por quê? Porque você está cuidando da vida de outra pessoa. Alguém que ama, Jesus ama você e o seu irmão da mesma proporção. Ele ama você, a pessoa que está do seu lado, do mesmo modo. Então, o que te faz brincar com alguém de uma maneira sem graça? Então, a partir do momento que eu me levanto e falo assim, ó, isso não é legal, ou eu me levanto e peço desculpas para Júlia, isso é sinal que Jesus está crescendo e eu diminuindo. Por quê? Porque eu tive que me levantar no meio de todos vocês, combater todos vocês, ir contra todos vocês, contra o meu orgulho, talvez, a vontade de falar assim, não vou passar vergonha assim, não. Eu tive que ir contra tudo isso para defender alguém. Mas pode ter certeza, essa atitude ganhou o coração de Deus. Essa atitude fez com que você seja diferente. Vamos lá, eu coloquei mais alguns versículos. Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Basicamente, assim, fui crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive. Como assim já não é mais você quem vive? Tudo que eu faço agora eu consulto ao Senhor. Tudo que eu faço agora eu consulto Deus. Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu posso fazer aquilo? Deus, o Senhor está comigo nessa? Deus, se eu falar isso, eu vou chatear o seu coração? Deus, tudo consultar o Senhor. Aí não é mais você que está vivendo, é Cristo vivendo dentro de você. E aí sim ele é glorificado e é visto na sua vida. Eu falo que o maior privilégio que você pode ter é Jesus ser reconhecido através da sua vida. É o maior privilégio que você vai poder ter. Depois de ter
sido amado de uma maneira que ninguém te amou como Cristo, esse é um dos melhores privilégios. Alguém olhar e virar pra você: caramba, eu vejo Jesus em você. Mesmo você sendo tão pequeno, ou mesmo você tendo essas pequenas atitudes, eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo Jesus com você. Eu queria que cada um falasse alguma situação onde o Senhor pode ser glorificado e onde o Senhor pode ser visto. Por exemplo, eu já falei várias aqui, mas alguma situação onde Deus cresceu em você, onde você deixou, onde você fez algo diferente, estava todo mundo fazendo, você fez diferente. Eu queria que cada um compartilhasse, ou você falar algo que você pensa, que o que Deus como é que Deus cresce em mim? O que vem na sua cabeça quando fala que Ele cresce e que eu diminua? O que se passa pela sua cabeça? Porque aí eu acho que a gente consegue ter um norte e a gente conversar sobre isso. Porque às vezes qualquer um aqui pode ter alguma dúvida. E é mais uma roda de conversa mesmo. Então eu não quero ficar falando. A gente tá aqui para conversar. Nós estamos em poucas pessoas. Então eu queria ouvir o pensamento de cada um. O que é que Ele cresça no seu pensamento? O que você pensa quando eu falo que Deus cresça em mim e que eu, Júlia, diminua? Gente, eu tô tão cansada que eu tô aqui tentando pensar em alguma coisa e o cérebro tá tipo, filho, aqui. Daqui a pouco vai sair cheiro de queimado. Tanto que você tá se esforçando pra pensar. Cara, quando acontece exatamente isso, por exemplo. Eu faço parte do time da Escola do Legado e hoje a escola tá suportando esse culto que tá acontecendo aqui. Só que a gente tava na vigília. Então, a Júlia tá capengando de sono. Mas eu estou aqui. Porque importa que tenha alguém aqui pra suportar vocês, pra fazer as coisas acontecerem, pra cantar, pra dançar, pra apagar a luz, pra limpar o chão. Mesmo que eu esteja deveras cansada, vai chegar em casa tarde, dormir pouco, tá aqui daqui a pouco. Importa que as coisas de Deus continuem acontecendo, independente do que eu quero. Independente do meu próprio prazer, porque dormir só seria muito prazeroso. Mas o que aconteceria enquanto eu estivesse dormindo? Nada. Então eu estou aqui servindo o corpo de Cristo e acho que isso é uma das maneiras de que Ele cresça e que eu diminua. Então hoje o meu ego e as minhas vontades diminuíram nessa manhã para que eu pudesse servir o corpo de Cristo, para que Jesus fosse visto e para que vocês ouvissem, por exemplo, a palavra da Ju aqui, que também está na mesma vibe. O que eu vou falar agora, gente? Tô aqui, o que eu vou falar? Vou falar uma coisa assim que acaba sendo bem simples. Eu até comentei com o pessoal há uns dias. Por exemplo, quando eu vou sair para um lugar e eu visto uma roupa e eu olho no espelho e eu pergunto: Senhor, tá boa essa roupa? Será que eu iria para a igreja com essa roupa que eu tô aqui? Eu pensar se eu estou agradando a Deus nas minhas roupas, no modo de vestir, no modo de ser, no modo de me comportar. Em tudo perguntar para Ele: Senhor, tá boa? Se, ok, iria para a igreja com essa roupa, então beleza, eu posso sair na rua com ela. Tudo certo. Eu tenho muito esse cuidado e essa é uma forma do Senhor crescer em nós. A gente não fazer, por exemplo, eu poderia vestir qualquer roupa, mas eu tenho esse cuidado. A gente olhar, pensar: será que o Senhor se agrada de eu vestir certo tipo de roupa? E perguntar para Ele, né? Oxi. Ele passou no microfone. Fale aí. Pode ir, filho. Eu confio. O que vem na sua cabeça quando fala que Ele cresce e que eu diminua? O que vem? Alguma imagem, alguma coisa? O que você pensa sobre isso? Não existe certo. A gente volta. Vai criando coragem. Rapaz,
Mas esse negócio do cansaço aí é bizarro. Porque uma coisa que as pessoas pegam muito no meu pé é sobre essa palavra chamada descanso. Quando eu decidi me gastar por Cristo, cara, foi se gastar mesmo, velho. E, de fato, quando se resume às coisas que devem ser feitas, eu costumo não meçar muitas consequências em sentidos de, mano, mas você vai, sei lá, tipo, já fiz loucura no serviço para poder pregar. Nossa, que loucura. Não faça isso. Algumas horas de janta, né? Tipo, enfim. Mas noites sem dormir também, tipo, sabe? Coisas de você sair do serviço, aí vem direto pra cá, sai do serviço durante a madrugada, ou sai de manhã porque deu erro no caixa, enfim. Mas não centralizando esse negócio de descanso, mas que é algo muito, muito meu, sabe? Tipo, é algo que eu, inclusive, preciso me policiar, porque um doente não cuida do outro. E esse excesso de loucura tem me causado algumas coisas. Então, eu diria que uma maneira de fazer com que Cristo cresça, ou que Cristo cresça em mim, quando eu estou aqui, quando eu estou lá fora, mas quando eu me coloco, tipo, totalmente disponível para aquilo que precisa ser feito, sabe? Quando eu olho para vocês e vejo a semente de Cristo sendo plantada dentro de cada um de vocês, e entendendo que esse é o lugar em que Cristo quer para mim, neste ciclo, é uma forma em que eu entendo e vejo o crescimento de Cristo em mim. Se falasse por mim também, eu também não estaria aqui. Por mim. Mim, índio. Tô brincando. Mas por entender, obedecer e amar a Jesus Cristo, a gente se coloca à disposição, independente do que é, sabe? Então, tipo, aquela frase muito interessante, eu não sei se vocês já repararam, que tem aqui na igreja, colada na parede, aqui no canto, lá em cima. Tem uma frase que é: alcançando o perdido a qualquer custo. O que te custa amar Cristo? Sabe, aí podia entrar em outras coisas, é Ele. Que interessante. Mas eu acredito que é isso. E dentre outras coisas, mas eu acredito que o maior sentido de Cristo crescer em nós é a obediência. Eu acredito que no que mais somos confrontados é em obediência. Eu acredito que o mais difícil na nossa caminhada de fazer com que Cristo resplandeça através de nós é sermos obedientes, sabe? Obediência não é algo fácil, não é algo prazeroso, não é algo gostoso. É algo que nos confronta, é algo que nos tira da nossa zona de conforto. Então, eu acredito que uma das maiores belezas nesse sentido de Cristo crescer em nós é quando nos colocamos obedientes para tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Amém. Um ponto muito importante do que o Gui trouxe é que a gente está aqui, a gente falou várias coisas relacionadas à igreja, né? Mas obedecer os nossos professores se enquadra nesse caso. Lavar aquela louça se enquadra nesse caso, sabe? Soltou até um af. Revelações aqui, ó, aleluia. Mas também se enquadra nesse caso, sabe? Quando sua mãe fala, pô, vai arrumar teu quarto, tu tá lá... Mano,
Ai, agora eu vou revelar que eu não tô tão mais nova assim. Quando eu era criança, tinha um DVD da Aline Barros, que ela ficava presa num pirulito dentro de um CD. E simplesmente começava com a mãe do menino gritando assim: Fulano, vai arrumar o seu quarto que está uma bagunça há uma semana. Eu estou pedindo que você faça isso e você não faz. Ei, mocinho, ei, arruma o seu quarto, tá vendo? E aí, todas as músicas e... Eu sei, gente, era meu... Filha, você quer que eu cante? Eu canto todas. E aí, todo o DVD, acho que, tipo, sei lá, tinha umas 10 músicas, todas as músicas com vídeo e tudo mais. E todo esse DVD, ele era movido nisso. Quando acabava a última música, o menino tinha terminado de arrumar o quarto. E aí a mãe dele abria a porta e ela ficava muito feliz. Porque ele tinha obedecido ela. Coisa que, tipo, ele não fazia há semanas. Então é um exemplo muito simples. A obediência não é só... eu vou largar a minha faculdade, o meu emprego e a minha escola e vou virar missionário em período integral. Não. Eu vou ser obediente no meu trabalho, mesmo quando meu chefe falar, olha, eu preciso que você faça isso. E eu queria falar pra ele, faz você. Entendeu? Ou meus professores, meus pais e afins. Entendeu? Dá vontade de fazer essas coisas, mas eu respiro. Não, eu preciso também obedecer a Cristo. Isso não só significa surtar e falar que eu vou fazer missões em tempo integral, mas ser um missionário em tempo integral na minha faculdade, na minha casa, no meu trabalho, obedecendo a Cristo lá. É porque me lembra algo assim. Esse negócio de obediência básica. Um tempo atrás eu tava orando, tal, indo no serviço e falando com Deus, todo mundo naquela onda de avivamento e não sei o que. E eu, meu Deus, quando será? Quando será? Quando será? Já foi, Eu, meu Deus, ele vem e tal. Aí fui no mercado. Fui naquele atacadão maravilhoso ali de trás. Meu amigo, tinha gente. Aí tinha os caixas. Tinha 2 caixas que tava escrito assim, ó: volume máximo 20 volumes. E uma fila de gente com carrinho cheio. Aí o Senhor falou comigo na fila. Falou: nós pedimos por avivamento, mas não sabemos obedecer nem uma fila de supermercado. Eita. Eu quase surtei. Avivamento gera responsabilidade. Responsabilidade é obediência. Todos que foram avivados saíram com uma responsabilidade de algo. Então, como que pedimos por algo que não somos capazes de obedecer no supermercado? Mas eu tenho pressa. Tudo bem, todos estão. Mas eu sou prioridade. Tudo bem, todos são. Sabe? Então essa obediência, ela não é só para complementar aquilo que a Júlia disse. Não é sobre somente aquilo que Deus nos ordena fazer, mas o que os nossos pais mandam, o que a lei ordena, o que os princípios básicos falam, filho. Sabe? Porque às vezes a gente espiritualiza muita coisa e a gente esquece de fazer o básico. Entende? E ela falou, eu lembrei, eu falei, é isso. Vai lá. Para mim, que ele cresça, diminuímos, é que nós temos que fazer a coisa certa que ele manda, não fazer as coisas erradas, como ele disse, não desrespeitar essas coisas, não desrespeitar a fila, perguntar a Deus se a roupa está certa, adequada no momento, essas coisas, para mim é isso que significa. Só isso. Eu acho que assim, o que ele cresça para mim é quando você se diminui no sentido, por exemplo, quando você vai conversar com uma criança e você se coloca na altura dela, olha olho com olho, fala, você dialoga de uma maneira que ela entenda, que ela perceba o que você quer passar. Isso é fazer que ele cresça. É falar de Deus assim, num sentido muito mais do amor dele, né? Para ele poder crescer cada vez mais, se colocar no seu lugar naquele momento. Entende? Bora.
Bora, bora. Pra mim, que ele cresça e eu diminua. Teve um dia na escola que a gente você faz toda terça-feira, que é uma célula na escola, e a gente sempre fala de Deus para as outras pessoas. Isso daí é uma das coisas que eu cresça, que ele cresça, desculpa, e ele diminua. E eu diminua. Então, isso daí é um dos pontos mais importantes, pregar o evangelho. Porque se não for para pregar o evangelho, por que a gente estaria aqui? Certo? Então, a gente tem que colocar isso daí na cabeça. Pregar o evangelho é que ele cresça e nós diminuamos. E... tem uma coisa que a Júlia falou, que tem umas pessoas específicas que se estressam muito fácil. E eu falei pra Júlia, eu sou uma delas. Eu perco a cabeça muito fácil. Esses dias atrás, tipo assim, quando eu tô muito estressado, eu vou pro meu quarto. E quando eu vou pro meu quarto, eu quero quebrar tudo que vem na minha frente, mano. Tipo assim, pegar minha própria mão, quebrar. Pegar uma marreta, sei lá, mano. É tipo assim, é uma coisa minha. Assim, pra mim, desestressar. Aí... a Júlia falou assim pra mim: toda vez que você sentir essa raiva de novo, ora. E a partir do momento que você orar, você fecha os seus olhos, se ajoelha e peça ajuda a Ele. Isso daí é uma das coisas que que Ele cresça e nós diminua, certo? Então é um ponto muito que tocou ali, sabe? E também tem uma das coisas assim que, tipo assim, eu fiquei pensando esses últimos dias, que ele cresça e eu diminuo. Tá. Teve um dia que eu tava adorando assim e Deus falou assim comigo: você não tá aqui por brincar, sabe? Por zanzar na igreja. Você tem um propósito. E esse propósito um dia vai chegar pra você e você vai usar ela certo, no momento certo. E quando ele falou isso daí, eu queria, tipo assim, eu fiquei tão feliz que eu queria falar pra todo mundo, mas ele falou pra mim ficar quieto. Quando ele falou isso, eu falei, mano. Aí eu comecei a adorar, e a adoração também é uma das coisas que ele cresça e nós diminuamos. Então é um ponto também que toca no meu coração, que é adoração, obediência, que nem vocês falaram. E é isso. É uma das coisas que, tipo assim, eu tento me aperfeiçoar, que é não me estressar, coisa que é muito difícil. Muito difícil. Qualquer coisa eu quero... Sabe? Eu vou falar pra vocês... Eu só falei pra Júlia. Esses últimos dias, tipo assim, qualquer coisa que me estressava, se fosse uma pessoa que me estressava, eu queria brocar ele no soco, mano. Tipo assim, nunca foi uma coisa minha isso daí. Do nada, surgiu em mim, sabe? Isso daí, tipo assim, ficou na minha cabeça, mano, por que isso daí tá acontecendo comigo? Aí eu ficava com a cabeça baixada, porque se eu explodisse a qualquer momento, eu ia fazer besteira. Certeza. Eu ia querer pegar alguma coisa, sei lá, mano. Eu sou muito explosivo. Então, eu tenho que nem a Júlia falou, que eu tenho que nós tem que mudar esse jeito e tentar pedir para Deus para nos ajudar nisso, porque não é fácil.
não é fácil. E é isso. Eu acho que eu falei demais. Desculpa, gente. Bom, gente, tô nervosa, mas eu acho que todo mundo aqui, todas as pessoas que falaram, pontuaram pontos muito importantes, né? Mas coisas que eu gostaria de pontuar é que, tipo assim, eu também sou que nem ele, eu sou bem explosiva e é algo que a gente tem que controlar, sabe? Porque a gente não tá demonstrando Deus nessas atitudes explosivas. Quando a gente tá estressado, irritado, a gente acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver com o nosso problema. Então, a gente tem que controlar, a gente tem que pedir para Deus e falar: esse sentimento não é meu, Senhor, tira de mim, né? E outro que a gente também tem que aprender é ser... Ai, como é que é a palavra? Não é egoísta. Soberbo, né? A gente tem que se pôr no lugar das pessoas, a gente tem que pensar que as outras pessoas têm sentimentos também. Então, às vezes, não é porque a gente passa por uma coisa que as outras pessoas não vão passar também. A gente tem que se pôr no lugar das pessoas, porque assim como a gente passa, as pessoas também passam por problemas, né? E isso é uma forma de a gente demonstrar, né, que o Senhor está crescendo entre a gente, porque Deus sempre se pôs no lugar das pessoas quando Ele estava aqui nessa terra. Então, a gente, como filhos de Deus, a gente tem que fazer as mesmas coisas que Ele, né? E a gente tem que se pôr no lugar do nosso próximo. Deixa eu só apontar uma coisa. Eu sou explosiva, igualzinho o Pedro. Deus já me chamou de Pedro. Um tom audível, assim. Eu provavelmente também teria cortado a orelha do soldado. Exato! Entendeu? Mas eu tenho aprendido que a gente não precisa reprimir o que a gente sente. Porque as emoções foram criadas por Deus. E a gente vê o Senhor sentindo raiva quando Ele entra no templo e a galera tá fazendo da igreja um shopping da madrugada no Brás. A raiva, ela é importante, desde que não respingue em ninguém. Mas não pensem que, tira esse sentimento de mim, eu não posso sentir raiva. Eu posso, porque o Senhor também criou a raiva. Porque a Bíblia fala diversas vezes que Deus ficou irado. Mas eu preciso saber administrar isso. Então, lembrem-se disso, porque é uma coisa que vocês vão levar para a vida. Para o trânsito, para aquela pessoa que te fala uma coisa que não gostou, para os seus pais, para tudo, gente. A gente se estressa, somos humanos, temos uma série de coisas. Lembrem-se disso. Eu não preciso reprimir os meus sentimentos e eles são todos. Tristeza, sabe? Quando alguém fica, você precisa ser feliz, feliz, feliz. Não, cara. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, sabe? O Senhor precisa dos explosivos também, sabe? Pra uma hora ou outra virar e falar: meu, pelo amor de Deus, se toca, para com isso. Porque talvez a pessoa que seja muito doce, aquela pessoa não vai acordar se ela não tomar um chacoalhão. Então, nós, meio Pedro, somos necessários para o reino de Deus. A gente não precisa reprimir isso, a gente precisa trabalhar isso e levar isso cativo ao Senhor. Então, Deus, eu estou com muita raiva por causa disso, disso, disso e disso. Mas, Senhor, eu sei que o certo não é ir lá e quebrar a cara do fulano, porque o Senhor não faria isso. Mas eu estou te apresentando a minha raiva e pedindo para que o Senhor me ajude a ser manso e humilde como o Senhor era. Mas vai ter momento que você vai precisar e você vai chegar na igreja, vai jogar a mesa para cima e vai falar: vocês estão fazendo na casa do meu pai um covil de ladrão, isso aqui é uma casa de oração. Mas há tempo para todas as coisas. Então, ponto-chave. Nós somos necessários para o reino de Deus, mesmo com o nosso temperamento explosivo. Nós só precisamos lembrar de levar isso cativo a Deus, para que Ele trabalhe isso em nós. Para que nós não firamos as pessoas, mas para que nós sejamos úteis para a correção, para o ensino, para talvez defender alguma coisa que seja de fato importante. Tá? Deus abençoe. Uma coisa que... Ai, que estranho, minha voz no microfone. Uma coisa que... Não precisa não. Não precisa não. Uma coisa que ele cresça e eu diminua, que tá acontecendo comigo desde o começo do ano, que a gente começou a ler a Bíblia, foi que, tipo assim,
muito difícil. E eu odeio ler, gente. Eu odeio com todas as minhas forças. Só que o que acontece? Eu comecei a ler, né, bonitinho. E aí teve um dia que atrasou. E Gênesis é tipo 2 páginas de Gênesis. Eu falei, ai não, mano. Aí, beleza. Aí eu enrolando o dia inteiro. Ai não, mais tarde eu leio, mais tarde eu leio. E aí quando chegou, tipo, era umas 11 horas da noite. Aí minha irmã foi deitar, meus pais foram deitar. Eu falei, não, vou ter que ler, né? Porque senão vai atrasar mais, eu vou atrasar mais. E eu vou ter que ler mais amanhã. Aí eu fui, li, com aquela vontade de ficar na minha cama assistindo um filme, assistindo um TikTok, assistindo uma coisa. Não podia, porque eu tinha que ler a Bíblia. E, tipo, naquele dia, Deus falou muito comigo. Porque foi justamente a história de José. Eu acho que essa história, assim, mano, mexe muito comigo. Aí, tipo, foi incrível. E, tipo... Hã? Nossa, eu não sabia que a Raquel morria. Nossa, eu fiquei chocada. Morreu de infarto, mano. Ela morreu de infarto. Raquel, menina. Foi desesperador. E tem, tipo, sido muito isso. E também essa semana foi uma semana, tipo, meio baqueada pra mim, né? E aí eu tive que vir pra vigília. E isso foi muito que ele cresça e eu diminua, porque eu não tava com nenhuma vontade de vir, eu ficava inventando desculpa pra Luana, pra meu pai, não vou não. Só que aí quando chegou aqui, Deus falou muito comigo, o Heitor sabe aí e tal. E, tipo, foi muito que ele cresça e eu diminua, porque Deus sabe de todas as coisas, e pra mim foi isso. Eita. Prossigamos. Esse foi o melhor. Pra mim, que ele cresça e que eu diminua, é que quando eu vou pra igreja e pra Deus, ele vai uma vez. Pra mim, que ele cresça e que eu diminua, é que eu vou pra igreja e dou tudo de mim. E eu sei que Deus vai fazer uma bênção na minha vida. Boa. Pra mim, que ele cresça e eu diminua, por exemplo, eu tenho uma amizade que me leva mais distante de Deus, que ela não é cristã, né? Não vai pra igreja. Aí, Deus, ela sabe que ela não é um bom caminho pra mim. Eu escutando ele e me afastando daquela amizade é um jeito dele. E eu arrumando outras amizades que me ajudam a me aproximar mais dele, é um jeito de que ele cresça e eu diminua. Uau. Quantos você teve? Eita. Meu Deus, depois disso eu vou falar o quê? Precisa falar mais não, Heitor. Você viu? Precisa falar mais não. Eu também acho. É, verdade. Já é 10 e 11 Não, já. vou ser rápido, tô brincando. Não, vou ser rapidinho. Que eu cresça e eu diminua simplesmente... Às vezes você tem alguns pensamentos por algo que fizeram com você, você quer dar o troco, né? Uhum. Tipo, te xingaram, fizeram algo que te humilhou, você quer dar o troco, mas você, peraí, não. O que Cristo faria no meu lugar? Ele não daria o troco, daria a outra face. Então, isso pra mim é um bom exemplo de eu diminuir Jesus Cristo através de mim. Para mim, que ele cresça e que eu diminua é basicamente o que foi citado muito aqui na roda, a obediência. Muitas vezes em situações da nossa vida, do nosso dia a dia, se nós agíssemos por nós mesmos, posso dizer? Não, pera.
às vezes a gente tem que pensar, tipo, como Jesus agiria em certas situações de raiva, situações que você por você mesmo você explodiria, você fazia tudo faria tudo errado, mas é você pedir instrução para o Senhor. Senhor, como que o Senhor agiria nesse momento? Como o Senhor quer que eu haja nesse momento? Se parecer mais com Ele e menos de nós, né? Deixar que Ele cresça mais em nós. Porque às vezes você também não quer agir da maneira que o Senhor quer que você haja. Mas quando você vai pela obediência, você fala, não, o certo é eu seguir a Ele, é eu ir por Ele e deixar de ser eu todos os dias. Tudo bem que não é fácil, mas quando você está disposto a ser obediente ao Senhor, quando você está disposto a escutar o Senhor, isso vai te ajudando. Em seus passos, o que faria Jesus? Tudo que eu ia fazer, eu parava e me perguntava: o que Jesus faria? Nossa, ao mesmo tempo que funciona, acaba com você. Porque muito provavelmente ele não faria aquilo que você ia fazer. Aí você fala... Literalmente. Então, olha, de verdade, para essas situações nossas, no nosso cotidiano, que existe uma vida fora aqui, dentro dessas quatro paredes, lá fora. Eu acredito que uma pergunta que... Não, a Luana vai falar. Uma pergunta que muito pode somar no nosso crescimento de obediência a Cristo é: o que Jesus faria? E não tem como burlar o sistema. Porque Jesus não ia brocar ninguém no soco, cara. Tipo, não tem muito separando. É verdade, ele faria diferente. Olha, gente, o meu é tudo ali no mesmo ali, na mesma área. O que Jesus cresce em mim é eu ser professora, porque é algo que é muito complicado. Não, gente, a gente tem que ter paz. O que acontece? Porque a palavra fala que quem é mestre, quem ensina, é mais árduo para ele. E a gente está formando opiniões, né? E aí é complicado. E aí você encontra várias turmas muito diferentes umas das outras. Pessoas que às vezes estão falando absurdos da palavra. E aí você sempre tem que se perguntar: o que Jesus faria? O que Jesus faria? Não, eu fico assim, meu Deus, eu preciso ter postura, eu não posso debater, não posso, né? E acontece que eu tenho que fazer a avaliação dos jovens. Tem que dar um feedback do comportamento deles. E aí, nesse momento é difícil, porque você precisa ser justa. Não, é porque assim, você pensa muito, nossa, a pessoa podia ter se comportado. Ela podia ter se comportado, ela podia ter feito tudo certo. Mas não. E aí você fica assim, Jesus, se tivesse aqui, ele iria ir pelo certo, né? Então eu não posso passar pano pra isso. Então vai ser... Só que aí você vê a pessoa toda eufórica e tudo mais. E nisso eu aprendo muito com Jesus, porque assim, ele não fica pensando. É sim, sim, não, não. E aí você fica pensando, não, o que ele vai achar de mim? Será que ele vai achar que eu sou a pior professora? Será que isso, aquilo? Só que aí eu sempre lembro, não, preciso ser como Jesus. Jesus, ele não tem sim, sim, não, não. Então, gente, é complicado. Júlia, que também tem que ensinar. Bom, a gente conseguiu ver com cada um aqui falando como tem diversas atitudes onde Deus pode ser visto na nossa vida. E tem muito mais outras. Eu acho que todo dia acontece coisas assim na nossa vida, que é onde a gente fala, meu Deus, eu tenho que diminuir, Deus crescer. Todos os dias você vai se deparar com alguma situação dessa. Porque a gente vive no mundo. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com as coisas lá de fora.
você querendo ou não. Infelizmente, ninguém tá livre de nada. Então... Bom dia. Bom dia. Pode Deus. Um meio de mostrar Deus na nossa vida é pedindo perdão e dando perdão para os outros. Um exemplo que já aconteceu no meu serviço. O cliente chegou, a gente foi tentar atender ele com toda boa vontade, sendo educado. Ele humilhou a gente. Quando chegou no caixa, o cartão dele não passou. Ele começou a xingar, humilhar ainda mais. No nosso coração, a gente perdoou ele, mas mesmo assim, a gente pediu perdão pelo que aconteceu. A gente pediu perdão e perdoou ele pelo transtorno que estava acontecendo ali. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem, não só para os outros, mas como para a gente mesmo. Diminuir, engolir o nosso ego, o nosso orgulho e aceitar que Deus é maior na nossa vida e na justiça não é nós que vai fazer, mas sim a Ele. É isso aí. Exatamente. Eu também. Sério, do mesmo jeito. Então, todos os dias a gente vai se deparar com situações assim. Aposto que a dele não foi a primeira e não vai ser a última que ele vai ter que agir de uma maneira assim. E durante toda a nossa vida vai ter decisões assim. Eu tô em uma dúvida... Gente, eu mal comecei na faculdade, já tô em dúvida em que área que eu vou atuar. Já tô em dúvida de 2 áreas e eu mal comecei. Só que é o seguinte, eu quero muito uma área específica. Muito uma área específica. Só que eu tenho 2 opções. A área que eu quero muito e uma área que é uma segunda opção. Só que a primeira área, eu fico me perguntando aonde eu vou conseguir glorificar Deus nessa área. Porque é uma área que, óbvio, se o Senhor te levar, ok. Só que eu tava pensando em como que eu vou conseguir glorificar Deus nessa área. Por exemplo, entrei para fazer psicologia. E eu quero pôr um lado totalmente diferente, que é a psicologia florense. Não sei se todo mundo sabe, mas a psicologia florense é aquela que atua no meio de crimes, perícia criminal. Menina, já arrumei 50 vezes aqui de você glorificar Deus. Você tá aí. Perícia criminal. E um milhão de coisas. Só que assim, a gente vai lidar com pessoas complicadas, querendo ou não. A gente tem que ter um psicológico, a gente tem que ter um preparo. E aí eu me perguntei, Senhor, eu quero muito essa área. Muito. Todos os dias eu olho pro conteúdo, eu olho pros documentários, eu falo, é isso que eu quero. E aí eu perguntei, Senhor, aonde eu posso te glorificar com isso? Porque eu vou lidar com pessoas que já perderam o réu primário faz tempo. Eu vou lidar com pessoas que talvez fizeram coisas que não agradaram o coração do Senhor, fizeram coisas absurdas. E eu fiquei me perguntando, Senhor, aonde eu vou glorificar o Senhor nessa minha área? Porque se a gente for parar a pensar, é um pouco complicado. Porque querendo ou não, eu vou lidar ali com uma pessoa que cometeu o crime. Então o que eu vou fazer? Como eu vou glorificar Jesus nessa área? Amiga, amando-as. Exato. Tem um podcast que eu não sei, na verdade, se ele tá disponível, porque pediram pra tirar, de uma menina que ela é missionária no Oriente. E aí ela conta a história de que um dia o cara tava lá apanhando de soldado. E aí ele pedindo pra que esse cara negasse Jesus e ele, tipo, calado. E tome soco, e tome coronhada, e tome. E o cara não negava Jesus. E aí ele conta que quem tava apanhando tava de cabeça baixa. E aí ele falou, Deus, por favor, me ajuda a amar essa pessoa. E aí a hora que ele levantou a cabeça, o soldado, na hora que foi bater nele, virou pra ele e falou assim, não me olha com esses olhos de amor. E aí ele para de bater no cara e fala assim, eu quero saber quem é o Deus que ama assim. E aí ele solta o cara e eles começam a trocar uma ideia. Exato. Mas eu entrei nessa crise também. Como eu vou glorificar a Deus trabalhando numa indústria farmacêutica? Porque trabalhar num hospital como farmacêutica é muito simples. Muito eu vou ajudar fácil. as pessoas diretamente. Eu tô diretamente Exato. ligada à comunidade. Mas e numa indústria? Eu tô glorificando a Deus, garantindo a integridade de tudo aquilo que as pessoas vão receber na casa delas. Exato. Garantindo que nenhum documento foi burlado, que nenhum estudo foi burlado, que se falarem assim, Júlia, assina isso aqui. Pra quê?
E é assim que eu consigo também glorificar Deus nisso. E eu acredito que o Senhor, ele guia as pessoas pra... Se você estiver sensível à voz do Senhor, ele guia as pessoas pra direção que a pessoa tem que ir. Se isso realmente for o que o Senhor tiver pra mim daqui a 4, 5 anos, vamos lá. É algo que eu quero muito. E se não tiver, se realmente não for algo que esteja no coração do Senhor, se Ele quer que eu vá para outra, vamos para outra área, porque que Ele cresça e que eu diminua. Eu tenho esse desejo, mas se não for da vontade do Senhor, tudo bem. O Senhor me respondeu ainda, se realmente é aquilo que se Ele tá comigo, ainda não. Mas eu tô buscando em conhecer. Eu só vou saber se Ele quer aquilo para minha vida ou não, se eu dedicar tempo em buscar a Ele. Senhor, você tá comigo nessa? Se o Senhor tiver, bora lá. Porque não vai ser algo fácil, não é algo simples. Tem muito mais outras coisas por trás para você fazer ou você entrar nessa área da perícia de um monte de outras coisas. Mas é que a todo instante que Ele cresça e que eu diminua. Se for a vontade do Senhor, ora, vamos. Ele tá comigo. Ele tá com a gente. Se Ele disse, vai, vai. Agora, se Ele disse não, porque eu tenho coisas maiores para você, vamos seguir o plano de Jesus. Que Ele cresça e que eu diminua. Que a vontade dEle prevaleça sobre a minha vida. E que a minha diminua. Para que assim as pessoas consigam reconhecer Jesus em mim. E eu glorificar através da minha profissão, através de quem eu sou, através do meu caráter, através da maneira como eu trato as pessoas, através da minha maneira de se comportar, através da maneira que eu ensino, através da maneira que eu prego, através da maneira que eu danço. Tudo na minha vida tem que glorificar ao Senhor. Se eu não conseguir glorificar ao Senhor, de nada vale a minha vida. Porque eu nasci, eu fui feita para ter um relacionamento com o Senhor. E a partir desse relacionamento, as pessoas, quando olharem para mim, não reconhecerem a Júlia. Porque quem é a Júlia? A Júlia não deu a vida por ninguém. A Júlia não deu a vida por ninguém. Mas o Jesus que a Júlia serve deu a vida por ela e por todos nós. Então que Ele cresça e que eu diminua, que a vontade dEle prevaleça. Sim, nunca tive dúvidas da profissão que eu queria seguir, mas entrei nesse dilema, porque eu descobri que não tem só uma área específica. E aí a gente entra nesse mundo e fica, meu Deus, para que lado eu vou? Eu sei que eu vou fazer isso, mas para que lado da psicologia eu vou? Tem tantas! E eu me encantei. Na realidade, eu me encantei pela perícia criminal. E aí, quando eu fui ver, eu falei, eu não quero fazer biologia, que é o que mais pega, né? Eu não quero fazer biologia. Quando eu fui ver, eu vi uma mulher que, pra mim, ela foi iluminada por Deus. Que ela falou que ela tava mostrando as áreas da perícia criminal. E ela falou que tinha o psicólogo forense. Eu falei, quê? Eu falei, é de Deus. Uniu o que eu quero, uniu o que eu desejo e tá tudo certo. Mas se o Senhor falar que não, é um sonho. Mas se o Senhor falar que não, tudo bem. Eu tô conformada com isso, porque eu sei que a minha vida vai glorificar ao Senhor. Independente se eu tiver ou não atuando na área, independente se eu tiver ou não na faculdade, independente se eu tiver ou não estudando, fazendo alguma coisa. Tudo em mim que glorifique ao Senhor. Mas, igual o Gui falou, ele falou que essa correria da vida dele acaba prejudicando a saúde dele. Convenhamos entre nós. Tá glorificando ao Senhor? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não. Porque a saúde, ele é templo do Espírito Santo. Ele precisa estar bem para ajudar os outros a ficarem bem. Como ele mesmo disse, uma pessoa machucada, uma pessoa com dor, não cura outra. Eu preciso ser curado para curar também. Então, a sua saúde glorifica Deus. Hoje na vigília foi só confirmação. Não toma mais refrigerante, porque eu tô há 2 semanas sem tomar refrigerante. E foi só confirmação. Por quê? Porque é algo ruim. Não só refrigerante, como doce. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho que me cuidar. Não pode não ser um problema para você. Pode não ser um problema para você. Mas excesso de refrigerante, excesso de café. Fale. Aí fala assim, Deus sabe de tudo. Miserável, você cuidou da sua saúde?